Rede de Olhares abre uma conversa para você, que é aposentado, e para todos que vão se aposentar. Afinal, a gente quer entender por que tanta burocracia no INSS. Também vamos falar sobre a questão das pessoas que querem se encostar e não conseguem, justamente devido às dificuldades. Então, prepare-se, porque o Rede de Olhares começa a partir de agora. Quem está acompanhando o Rede de Olhares durante a semana já sabe que a gente está com uma campanha no ar, que é a campanha para escolher o nome do nosso camaleão. Afinal, somos 2 anos de Cabeças no Ar e a gente ainda não tem o nome do nosso mascote, né? Então, você pode conferir a campanha que a gente mostra agora. Concurso Se Liga no Camaleão. O camaleão é pop e chegou a hora de dar um nome para ele. Você pode ter a honra de batizar o mascote do programa Rede de Olhares UXTV e ganhar um tablet Samsung Galaxy Tab 3. Envie sua sugestão de nome pelo site da UXTV ou por escrito no estúdio do Rede de Olhares até 15 de dezembro. Pepe, Thunder, Otto, Rambo, Kizar, Falcon, Neon, Alf, Jack, Trovão. Os 3 melhores nomes serão depois votados pelo público. O vencedor leva um tablet ao vivo no Rede de Olhares. O camaleão e você. Vai dar liga! Concurso Se Liga no Camaleão. Acompanhe diariamente na UXTV. Promoção Rede de Olhares UXTV. 2 anos de Cabeças no Ar. Apoio Restaurante Marcos. Já sabem, até dia 15, além de ganhar o tablet, também ganha junto, na verdade, o ganhador, um jantar no Restaurante Marcos daqui de Caxias do Sul. Então, você já sabe, é só participar. Para voltar no assunto que é o INSS, eu falei da questão da burocracia. A gente foi às ruas de Caxias do Sul para ver como é que as pessoas são atendidas no INSS daqui de Caxias. Confere aí. Como a senhora acha que está o atendimento no INSS? Tá péssimo, né? A gente espera demais na fila, naquelas cadeiras sentadas, né? Eu não tenho ocupado ultimamente o INSS, viu? Mas acredito que não está lá grande coisa. Eu sempre fui muito bem atendido. Porque tu sabe quem é que faz teu bom atendimento? É você mesmo. Na época que eu usei faz 9 anos. Pra mim tava bom. Às vezes que eu usei eu achei péssimo. Quando eu precisei foi bem atendido. Já usou alguma vez o INSS? Já. Pra quê? Pra consultas, tive que ficar encostada, né, tudo. Daí demora, o atendimento é demorado. Até eles atenderem, aquela coisa toda, né? A gente vai cedo pra lá e fica naquela fila lá, esperando, né? Demora às vezes, isso é normal, né? Mas o atendimento foi bom. Eu fiz agendamento pela internet, eu cheguei na hora lá, eu fui atendido. Com os médicos lá dentro, tá ótimo. Doutores, eles nem tocam na gente, eles não olham. Principalmente, eu fiz cirurgia de joelho, eu fiz a cirurgia para retirar o útero e ele nem olhou ponto, não olhou nada, simplesmente ele me liberou para trabalhar. Que eu chegava na firma, eu só faltava desmaiar. Por que tanta burocracia no INSS? Pode ser contigo, professor, depois Pode. vamos... Olha, na verdade, a burocracia, nós podemos destacar 3 momentos assim, na história da humanidade, né? Se nós voltarmos assim, para a China antiga, ela já era reconhecidamente um Estado burocrático na medida em que ela consolidou como um Estado mais ou menos nos moldes que existe hoje em dia, né? Se nós não retrocedermos tanto, mas ao longo do século XX, a burocracia começou a se transformar numa das principais preocupações, assim, né? Até da própria sociologia, da ciência política, das ciências sociais, na medida em que os grandes estados nacionais, as grandes empresas, estavam se transformando em complexas organizações burocráticas, até em parte para a garantia dos direitos, então, conquistados com a Revolução Francesa, com a modernidade jurídica, né? Se nós pegarmos o sociólogo português, o Boaventura de Sousa Santos, né, ele vai comentar que na modernidade jurídica, ou seja, da Revolução Francesa para cá, existe uma tensão entre a emancipação de um lado, que é a busca de liberdade, de justiça, igualdade, e a regulação de outro lado.
De certa maneira, como já tinha dito Benjamin Constant, a liberdade dos modernos ela é uma liberdade vigiada, controlada, diferente da liberdade dos antigos, que era das pessoas fazerem o que elas quisessem. Né? Eu quero lembrar que a gente não tem nenhum representante do INSS hoje no programa, porque durante a semana inteira a produção ligou mais de 5 vezes no INSS daqui de Caxias do Sul e eles nos deram retorno hoje às 4h30, dizendo que não tinham autorização para debater sobre esse assunto, que é uma grande pena, né? Porque a gente justamente está falando sobre eles, né? Para que eles pudessem discutir. Professor Sérgio, tem a questão da burocracia no sentido positivo, mas a do negativo que parece que às vezes não tem como abrir exceção, é muito rígido, né? Como seria isso? Acho que seguindo um pouco na linha do professor João Inácio, eu acho que toda a evolução da sociedade, se a gente pega o que a gente vive hoje, é um pouco fruto da Revolução Francesa, do projeto iluminista, né? E todas as sociedades têm algum tipo de dominação, né? Desde a dominação carismática, da dominação tradicional, quer dizer, que as coisas se davam pela tradição ou pelo próprio carisma, a gente vive hoje a dominação mais do ponto de vista racional. E a burocracia ela se encaixa dentro desta dominação. E como eu acho que muita gente vai falar negativo, vou ficar mais no lado positivo. Quer dizer, se a gente não tem uma organização racional, a gente vai ter o favor, a gente vai ter o que indica, né? A gente não vai ter... A ideia da burocracia é um pouco a ideia da formalidade, da impessoalidade, né? Da racionalidade. Os professores citaram um histórico, eu sou mais direto. Burocracia existe e não é pouco, mas isso depois a advogada vai explicar, mas o que eu quero ser mais direto. Eu vou seguir um pouco a história ali. Em 1988, os aposentados foram lesados, fomos enganados pelos políticos, fomos desvinculados da ativa. Ali, então, nós começamos a perder. Quem se aposentou com 3 salários mínimos está com até alguns, não vou dizer menos que um salário, mas por ali. Nós temos dados científicos, quer dizer, comprovados, cálculos comprovados, que a partir do ano 2000 até 2013, perdemos 92,3% de perca. Roberta, tem toda a questão da burocracia e como é que a gente consegue ver essa burocracia? Tem muitos aposentados que vão lá e não conseguem se aposentar, que demora. Essa papelada, a gente já pode dizer agora o que o pessoal precisa? Na verdade, existem diversos tipos de aposentadoria, né? Para a aposentadoria comum por tempo de contribuição, se a pessoa tem a carteira de trabalho preenchida corretamente, sem rasuras, atualmente basta levar o documento de identidade e a carteira de trabalho. Aí começam burocracias assim, tem pessoas que não têm todas as carteiras de trabalho, que extraviaram, aí alguns vínculos não estão registrados no sistema do INSS, principalmente os mais antigos, aí então tem que buscar junto às empresas que a pessoa desenvolveu a atividade laboral, que manteve o vínculo, para pegar a cópia de ficha de registro de empregados autenticado, a declaração, aí começa a morosidade porque às vezes a empresa não existe mais, não tem como localizar. Então, as dificuldades estão nisso aí. Tem dificuldade também nas aposentadorias quando tem tempo de serviço especial, que é a maioria dos metalúrgicos que trabalham expostos a agentes nocivos que tem que apresentar o PPP. Aí, muitas empresas, às vezes, têm dificuldades de preencher esse PPP adequadamente. E quando chega lá no INSS, se não está preenchido tudo direitinho, o INSS não aceita por conta das instruções normativas que eles têm, que não tem como receber o documento. Morfeu, o que tu acha? O que tu pensa sobre a aposentadoria, a questão do INSS? Tu acha que é burocrático mesmo? Olha, eu acho que sim, que tem uma burocracia muito grande. Eu acredito também que os brasileiros eles não pensam muito nesse tema aposentadoria, né? Então a gente trabalha e não pensa no depois, quando não aguentar mais essa carga de trabalho. Então eu estava vendo esses dias uma reportagem que teve no
no jornal da Globo, né? E eles falaram sobre aposentadoria, sobre guardar já desde cedo alguma parte do salário para quando chegar ter um pé de meia. Essa música aqui fala muito da vocação de cada um, que cada um tem. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, basta procurar nas redes sociais Morfeu MC, BH, ou www.mcmorfeu.com. Logo mais a gente vai estar lançando um clipe novo por RR Produções Robson Ramos. Fiquem ligados. Então assim, ó. Cada show, cada flow, quem gostou já aplaudiu, nunca vaiou. É questão de vocação, não nasci pra ter patrão. Tropeço, não paro, não canso, recomeço sem descanso, eu avanço. Fizeram uma oferta, sua ameaça não me afeta. Tô focado, carregado, inspirado. Minha rima te acerta, direto na cabeça. Te atira a mensagem pra que nunca mais esqueça. Pelos caminhos dessa cidade passei dificuldade, mas eu não desisto, insisto, invisto. Tem nego que só sabe fazer crítica, é mais uma vítima, milhares de metas não conseguiu realizar. A inveja tomou conta, vi ela te dominar. Isso não vai me fazer ficar parado. A incapacidade gera esse resultado. Desculpa se meu sucesso te deixa revoltado. Não faço por dinheiro, faço por satisfação. O rap é compromisso, essa é minha função. Já subi no palco, já senti a emoção. Eu nasci pra isso, essa é minha vocação. Não faço por dinheiro, faço por satisfação. O rap é compromisso, essa é minha função. Já subi no palco, já senti a emoção. Eu nasci pra isso, essa é minha vocação. Isso aí, muito obrigado. No caso do Brasil, quando a gente pensa na Previdência, há uma defasagem, os valores são baixos, né? Mas isso não tem uma relação direta com a burocracia existente para a conquista, né? É claro que, eventualmente, um influencia negativamente no outro, mas os benefícios no Brasil eles serem baixos, esse é um aspecto, é uma outra discussão, né? Em relação ao mecanismo de conquista desse benefício, é que nós temos que perceber bem até que ponto essa burocracia ela atrapalha ou ela, digamos assim, auxilia a racionalidade, como levantava o professor Tiepo, a própria transparência, a democracia, a justiça, né? O grande problema dos meios, né, dos mecanismos que nos levam até os benefícios, é que eles precisam existir. Agora, quando eles se sobrepõem aos benefícios, no sentido de que eles são demorados, existem injustiças, isso acaba sendo realmente umas mazelas, né, desses processos. É que, na verdade, é uma garantia de renda para quem, né, trabalhou uma vida e de uma forma, tem uma estabilidade, tem uma garantia de que vai poder ter uma renda, né, na sua velhice, na sua terceira idade, sei lá. Né? Mas o que a gente observa é que isso que era uma garantia foi sendo comida, né? Acho que o que os colegas falaram aqui é exatamente isso. Quer dizer, quando desvincula dos da ativa, a gente acaba tendo uma desvalorização progressiva no benefício. E aí não há distribuição de renda, pelo contrário, né? Na verdade, ela vai se acumular em alguns... Então, explique para nós primeiro o que é o fator previdenciário. O fator previdenciário, na verdade, ele é um coeficiente que é aplicado na aposentadoria que se utiliza da expectativa de vida. Quanto maior é a tua expectativa de vida quando você vai se aposentar, mais tempo você vai receber o benefício, maior é esse fator previdenciário. Explica um pouco para a gente o que mudou ou o que vai mudar. Já mudou, na verdade. Que a expectativa, o fator previdenciário, ele é calculado com base na expectativa de vida do brasileiro que é feito pelo IBGE, né? Então, a partir do dia 1º de dezembro, agora, a expectativa de vida passou de 73 anos para 74. Então, por consequência, o fator aumentou um pouquinho. Para quem encaminhou a aposentadoria após do dia 1º, o fator previdenciário, a tabela do fator previdenciário é diferente de quem encaminhou até o dia 30 de novembro desse ano. Discordo do João Inácio quando ele diz que a questão, o nosso debate aqui é especificamente com relação à burocracia. A nossa aposentadora nos colocou, né, que é a hora de pensar na Previdência Social. Então, aí a coisa é mais ampla. E, em si, pelo que foi dito aqui, a burocracia não é o grande problema. Especialmente aquela pessoa que tem tudo regular, como disse a doutora Roberta, vai lá e em meia hora está aposentada.
Né? Essa é a experiência, o referencial que eu tinha. Evidente, como ela colocou, quando tem situações mais complicadas, ok. Mas o grande problema mesmo está naquilo que a gente tem colocado, né? É as perdas. Isso que o nosso presidente Avelino colocou. A pessoa, dentro dessa perda que ele colocou, de 2000 para cá, né? 13 anos, a pessoa perdeu 93,2%, como o Avelino colocou. O nosso trabalhador, dentro da empresa, do qual eu estive por muito tempo, a gente não foi orientado, se preparar justamente para esse momento de uma aposentadoria. E quando o nosso moço comentava também do futuro, e é uma realidade na nossa vida. Nós, seres humanos, nós precisamos, a certos momentos, ser motivados a nos preparar para o nosso futuro e nos orientar. Por isso, as nossas entidades sindicais, né, o que está na ativa hoje, preparar o nosso trabalhador dentro das empresas, é um dever, porque ele vai preparar novo tipo de cidadão, diferente dos atuais. Outra coisa também, que quando o salário mínimo foi aprovado, foi criado há muito tempo atrás, ele nos dava condições de moradia, alimentação e educação. E hoje nós estamos acompanhando essa distância dessa realidade. 1988, nesse período, quando foi desvinculado, isso aí prejudicou, de uma maneira geral, os próximos, os atuais e os próximos futuros aposentados. Eu diria para ti que teríamos que termos a consciência, os nossos representantes, que estão lá e que irão no próximo ano, com intuito, e virão as bases das suas cidades, estados, com intuito dizendo que vão defender o trabalhador, porque eles conhecem, são seres humanos, provavelmente têm seus familiares que também passam por essas dificuldades, mas o povo ainda não soube eleger. Por quê? Porque muitos ainda retornam, mesmo não praticando aquilo que se comprometeram. Essa é a minha opinião. Eu acho que nós, quanto cidadão brasileiro, temos que pensar também que o nosso dever está sendo cumprido. E o dever, quanto governo, não está cumprindo com a sua sociedade, do qual ele tem se comprometido. Quanto à relação ao serviço público, veja você que o serviço público, os sindicatos, eles trabalham essa questão e vêm trabalhando muito bem, orientando os seus associados com relação a se preparar para o futuro. E uma diferença também, que ele se aposenta com a sua renda, né? Ainda um pouquinho aí acima da sua renda. Quanto nós, da empresa privada, tem uma série de burocracia do qual foi citado, que não haveria necessidade. Se pagamos por 5 salários mínimos, tão bom se continuássemos ganhando por toda a vida aqueles 5 salários mínimos. E o que é nosso direito. Se porventura não tivesse sido, há alguns anos atrás, o dinheiro do aposentado investido em outras áreas e dos quais o povo brasileiro, quem diz que retornou aos cofres para que devolvesse a essa sociedade, do qual somos nós aposentados. Então, há uma diferença e temos muito que trabalhar com relação a preparar os nossos jovens futuros, né, que estarão lá aposentados. E essa questão de trabalhar também, se preparar, justamente tem que ser através das nossas entidades. Porque a imprensa nos dá uns tópicos dos assuntos, mas o ser humano ele precisa estar conversando, botando no quadro, mostrando o dia de amanhã para ele começar a se conscientizar. Porque ele está tão habituado a exercer a sua função lá dentro da empresa, sabe, dentro daquilo que ele se preparou na sua função, que ele passa desapercebido que um dia ele vai cair nesse caminho que está tão triste a nível de Brasil. Tá, okay. Esperamos que possamos melhorar aos pouquinhos. Obrigada. Pessoal, a gente está quase no final do programa. A gente fala muito da questão... O nosso país está envelhecendo, então logo quem contribui hoje... Quem sabe nós não teremos alguém para contribuir para a gente lá na frente, né? Qual é a solução? Não sei se dá para a gente apontar e achar uma solução.
É que eu acho que a questão toda é como é que esses recursos vão sendo investidos, né? Ou seja, os fundos de pensão, essas coisas, de como é que vão sendo geridos esses recursos para que eles não percam o seu valor. Pelo contrário, eles possam ter um rendimento e ter um fundo para sustentar isso. Eu acho que o grande problema, na verdade, é uma questão muito mais política, de decisão, né, de justiça, porque todos vamos ficar velhos, todos vamos se aposentar. E efetivamente, quer dizer, tu pensar que o teu futuro é viver com salário mínimo é terrível, né? Eu acho que a questão de 2 anos acabou também a questão da integralidade e da paridade no serviço público. Quer dizer, hoje o serviço público está sendo regido também pelo INSS, ou seja, também tem o teto, né? E eu estou muito preocupado com a aposentadoria, né? Porque eu estou ficando velho, está começando a me doer tudo. Sabe aquela coisa da idade do condor? Então, é uma preocupação que está muito próxima de mim, porque a minha aposentadoria, quer dizer, à medida que os anos passam, ela fica mais próxima, né? Então, tu ter a perspectiva de ter que viver com um salário e ver a tua pensão sendo reduzida, o teu benefício, é terrível, né? E eu acho que isso é uma questão que envolve, e acho que é isso que as associações fazem, uma luta para que esses direitos sejam reconhecidos. Afinal, eles estão na Constituição, como os outros tantos que estão lá e não são respeitados, né? Eu acho que é uma luta política também isso. Tá né? certo. Professor João Inácio, olha, na verdade, brevemente. Hoje nós temos muitos municípios no Brasil que as suas principais fontes de remuneração, além daquele fundo municipal, são os programas de assistência social, como Bolsa Família, e a Previdência Social. Então, assim, se nós pensarmos nas grandes cidades, já é um volume razoável e cada aumento que existe na Previdência gera mais redistribuição de renda. Se nós temos, digamos assim, um crescimento bastante significativo do salário mínimo ao longo dos últimos anos, né? Infelizmente, nós não tivemos o acompanhamento nos valores das aposentadorias, né? Porque uma aposentadoria maior, na verdade, ela acaba capilarizando-se, né, no comércio e muitos municípios no Brasil dependem bastante disso. Então, nós teríamos até um incremento, né? Agora, com certeza, né, se nós formos ver, é um grande desafio, como tu apontaste adequadamente. Né? Se nós formos ver, nós temos a revolução científico-tecnológica, a substituição de gente por máquina, nós temos, felizmente, as pessoas com mais expectativa de vida e vai ser um desafio muito grande. Eu diria que hoje nós já sentimos um pouco, mas vai ser um grande desafio nós termos como equacionar esse aspecto da Previdência. Acredito, é uma aposta que as pessoas cada vez vão se aposentar com mais idade, até para que esses cálculos todos funcionem e também porque as pessoas, mal ou bem, elas chegam um pouco melhor, né, numa faixa etária que no passado elas não chegavam. Mas eu acredito, eu aposto, não é um desejo meu, mas eu aposto que cada vez mais vai haver uma pressão no mundo para que as pessoas se aposentem com mais idade, para que esses cálculos todos funcionem, né, infelizmente. Tá certo. Roberto, uma dica final, quem sabe até para quem está pensando na aposentadoria lá no futuro. Que as pessoas têm que lembrar que é um erro de muita gente que eu vejo no escritório, que muita gente ainda acha que a média do salário da aposentadoria é feita pelos últimos salários. Não adianta recolher só nos últimos anos mais altos, tem que se preocupar desde o início, porque entram as contribuições desde 94 para cá. Então, tá certo. Muito obrigada. Antes eu vou pedir para o Valdir mostrar para a gente o que tu escreveu na nossa árvore que a gente tem. Qual é a mensagem para 2014, Valdir? Pois é, a mensagem para colocar na árvore dos desejos, né? Isso aí. Então, e que em 2014 nós pedimos um aumento digno para os aposentados e pensionistas do INSS. Esse é o nosso, essa esperança. Muito bem, eu vou te pedir um favor para que você possa colocar lá, para que dê sorte aí, quem sabe seja atendido, né? Eu agradeço a participação de todos, infelizmente não dá mais tempo. Obrigada a você que nos acompanhou pela UX TV. E eu encerro contigo, Morfeu, na tua mensagem crítica aí da sociedade. Tá certo. Essa música eu fiz em homenagem ao meu tio, que faleceu recentemente. Não tenho nem palavras pra descrever a dor. Você se foi e a saudade foi o que restou. Eu tento, mas não entendo o motivo da partida. Nunca vi nada tão frágil como a nossa própria vida. Uma facada no meu peito na hora da despedida. O mal que me consome nunca irá embora. A lágrima escorre, a minha alma chora. A ferida que se abriu, remédio nenhum pode fechar. Por mais que eu reclame, sei que nunca vai voltar. Vítima da fatalidade, você deixou saudade, tem
tento me distrair, mas a angústia me invade. A vontade de Deus eu não posso julgar, mas queria que me levasse em seu lugar. O tempo vai passar, mas a cicatriz não curar. Entro na sua casa, meu olhar te procura. A morte é uma mulher fria e trapaceira que age como se a vida fosse uma brincadeira. Rouba sua esperança, te deixa desorientado. Vem como uma vingança por todos seus pecados. Mil palavras não podem aliviar o sentimento, nem o tempo é capaz de amenizar o que se passa aqui dentro. Fiquei ali parado com o olhar fixado, permaneci calado, coração despedaçado. Onde quer que você esteja, sempre estarei do seu lado. Muito obrigado.